Vocês estão ouvindo o sonzinho no fundo? Sim, já. Ou sou eu? Pronto, então vamos lá. Então, prefácio. A gente vai começar a versão do Alexandre Dumas. E nesse prefácio, o Dumas ele vai contar pra gente uma historinha que a gente sabe se é verdade ou se é mentira. Que é a historinha de que quando ele começou a resolver recontar a história do Quebra-Nozes pra gente. Então, prefácio. O autor explica como se viu intimado a contar a história do Quebra-Nozes de Nuremberg. Dava-se uma grande festa na casa do meu amigo, o Conde de M. E, levando minha filha, eu contribuíra pessoalmente para engrossar mais ainda a ruidosa e alegre reunião. Verdade que, ao fim de meia hora, durante a qual, como bom pai, assistira a 4 ou 5 sucessivos torneios de amarelinha, jogo do sério e tá quente, tá frio, com a cabeça um tanto zonza, devido ao pandemônio produzido por 2 dezenas de encantadores diabinhos de 8 a 10 anos, que competiam para ver quem berrava mais alto. Esquivei-me do salão e fui atrás de certa saleta de meu conhecimento, bastante secreta e afastada, onde pretendia retomar calmamente o fio de minhas ideias interrompidas. Fiz minha retirada com um misto de destreza e sorte, subtraindo-me não só aos olhares dos jovens convivas, o que não era muito difícil, considerando a grande atenção que dispensavam às suas brincadeiras, como também aos dos pais, o que era outra história. Quando alcancei a saleta tão sonhada, percebi, ao entrar, que fora provisoriamente transformada em refeitório e que bufês gigantescos, fartos em doces e refrescos, haviam sido preparados. Ora, interpretando esses preparativos gastronômicos como uma nova garantia de que não seria perturbado antes da hora da ceia, uma vez que a mencionada saleta estava reservada ao lanche, percebi uma enorme cadeira, uma bergère, Luís XV, com espaldar estofado e braços abaulados. Uma poltrona, como se diz na Itália, país dos verdadeiros preguiçosos. E nela me refestelei voluptuosamente, extasiado só de pensar que passaria uma hora sós com meus pensamentos, coisa valiosíssima em meio ao turbilhão no qual nós, vassalos do público, somos incessantemente arrastados. E assim, seja por cansaço, falta de hábito ou resultado de um bem-estar raríssimo, ao cabo de 10 minutos, adormeci profundamente. Não sei por quanto tempo estive alheio ao que acontecia à minha volta, até ser subitamente arrancado do meu sono por ruidosas gargalhadas. Perplexo, arregalei os olhos, que não viram acima dele senão um encantador teto pintado por Boucher, enxameado de cupidos e pombas, e tentei me levantar, mas o esforço foi infrutífero. Eu estava amarrado em meu assento tão firmemente quanto Gulliver na praia de Lilliput. Dá uma pausazinha aqui. Então, o Dumas está introduzindo para a gente como foi que ele vai começar a contar essa história. A gente lembra que a história do E.T. Hoffmann, né, foi ele que criou essa história, e a Kai explicou lá no vídeo que a história tinha um tom mais sombrio, e que quando o Dumas foi contar a história para essas crianças, ele assim fala para a gente, ele conseguiu dar um tom mais infantil, um tom mais mágico, mais encantador à história, e acrescentou algumas coisas. Então, foi o famoso plágio do bem, né? Que a gente costuma dizer. E ele vai fazer aqui no prefácio algumas referências de literatura, né? Então, ele faz a viagem de Gulliver. Não sei quem já leu, nunca li, tenho vontade de ler um dia. Mas ele faz essa referência. E tem essa cena dele amarrado, é muito famosa em vários filmes, né? Que ele acorda de repente todo amarrado. Então, as crianças ali brincando com ele, amarrou o senhor do mar na poltrona, na bergère dele lá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que o climinha lembra bem clima natalino mesmo da leitura. Vou seguir, tá? Você está me ouvindo?
Alguém tem que me dar um ok, porque a Cá tá sem microfone. Eu estou. Tá bom. Vamos lá. Reconheci prontamente a desvantagem de minha posição. Havia sido surpreendido em território inimigo. Era prisioneiro de guerra. O melhor a fazer na situação em que me encontrava era resignar-me bravamente e negociar minha liberdade em termos amigáveis. Minha primeira proposta foi levar meus algozes até a confeitaria de Félix Potin no dia seguinte e colocá-la inteira à disposição deles. Infelizmente, o momento era mal escolhido. Eu falava a uma plateia que me escutava com a boca entupida de tortas e as mãos atulhadas de pastéis. Ou seja, estava todo mundo com a barriga cheia, ninguém ia ser comprado por uma confeitaria. Minha proposta foi então vergonhosamente rejeitada. Ofereci reunir no dia seguinte todos os bem comportados no jardim escolha deles e lá promover um espetáculo de fogos de artifício, incluindo o número de morteiros e rojões a ser determinado pelos próprios espectadores. Essa oferta fez bastante sucesso junto aos meninos, mas as meninas opuseram-se categoricamente a ela, jurando sentirem um medo horrível de fogos de artifício e alegando que seus nervos não suportavam o barulho dos morteiros e que o cheiro da pólvora as incomodava. Ia fazer uma terceira proposta, quando ouvi uma vozinha aguda sussurrando baixinho ao ouvido de seus coleguinhas essas palavras que me fizeram tremer. Mandem o papai, que faz histórias, contar um bonito conto de fadas. Eu quis protestar, mas no mesmo instante minha voz foi encoberta por estes gritos. Sim, um conto de fadas, um bonito conto de fadas, queremos um conto de fadas. Mas, crianças, gritei com todas as minhas forças. Vocês estão me pedindo a coisa mais difícil que existe no mundo. Um conto de fadas. Acham que é fácil? Peçam-me a Ilíada, peçam-me a Eneida, peçam-me Jerusalém libertada. Ainda me viro. Mas um conto de fadas, diabos, Perrault é um homem completamente diferente de Homero. Virgílio Tasso e o Pequeno Polegar é uma criação muito mais original do que Aquiles, Turno ou Renaud. Para quem não sabe as referências, algumas aqui eu até consigo pegar. Eu não lembro, não sei quem é Renaud. Perrault, que escreveu Chapeuzinho Vermelho. Homero, Virgílio, você sabe, Tasso, que escreveu Jerusalém Libertada. Agora, não sei quem é Turno ou Renaud. Se alguém souber, depois botar lá no chat, eu falar aqui. E aí as crianças vão começar a protestar, né? Tipo, que isso, tio Dumas? Vai contar poema épico pra gente. Não queremos poema épico! Gritaram as crianças numa só voz. Queremos um conto de fadas. Agora eu fico pensando, né? Que crianças de que época, né? Ouve um negócio desse e fala, não, poema épico não. Eu nem ia saber o que tava falando ali. Mas tudo bem. Não queremos poema épico, gritaram as crianças numa só voz. Queremos um conto de fadas. Minhas queridas crianças, sim, mas não tem sim. Queremos um conto de fadas. Mas, amiguinhos, não tem mais. Queremos um conto de fadas. Queremos um conto de fadas. Queremos um conto de fadas. Repetiram em coro todas as vozes, com uma ênfase que não admitia réplica. Muito bem, então. Aceitei suspirando. Vá lá, um conto. Viva! Conseguimos! Vibraram meus pequenos tiranos. Mas vou logo avisando. A história que vou contar não é de minha autoria. Isso não importa, contanto que nos divirta. Confesso que me senti um pouco humilhado com a pouca insistência do meu auditório em exigir uma obra autoral. E de quem é a história do senhor? De quem é a sua história, senhor? Indagou uma vozinha, sem dúvida pertencente a um espírito mais curioso que os outros. É do Hoffmann, senhorita. Conhece o Hoffmann? Não, senhor, não conheço. E como se chama o conto? Perguntou no tom do mocinho que sabe que tem o direito de interrogar o filho do dono da casa. O quebra-nozes de Nuremberg. Respondi com toda humildade. O título lhe convém, meu caro Henry? Não promete muita coisa. Mas paciência, vai em frente. Se acharmos maçante, nós o interrompemos e você conta outro. E assim por diante. Fique sabendo, até contar um que nos divirta. Devagar com andor.
Não estou assumindo compromisso nenhum. Se fossem adultos, era mais fácil. Mas são essas nossas condições. Caso contrário, prisão perpétua. Querido Henri, o senhorzinho é um menino encantador, super bem educado. E não me espantaria nem um pouco se vier a ser um homem do estado muito distinto. Solte-me e farei o que quiser. Palavra de honra? Palavra de honra. No mesmo instante, senti os 1000 fios que me mobilizavam se afrouxarem. Todos puseram mãos à obra para me desamarrar e, ao fim de meio minuto, concederam minha liberdade. Ora, sendo imperioso cumprir com a palavra, mesmo quando empenhada a crianças, convidei meus ouvintes a sentarem-se confortavelmente, a fim de que passassem sem sofrimento da audição ao sono. E, quando cada qual ocupou seu lugar, comecei assim. E aí, gostaram do prefáciozinho? Eu vou ter que sair para falar. Gente, eu amei. Que É delícia. muito gostoso, é climinha de história de criança mesmo, e que vou te contar uma história. Eu acho lindo. É bem gostosinho. Ontem eu li feliz essa parte, tava falando, poxa, que saudade de ouvir essas historinhas. Vocês já leram um conto de Natal? Alguém já leu? Eu sou suspeita, eu amo. E por mais que seja uma história dita infantil, acho que o tom dela é um pouquinho diferente. Eu achei esse tom do mar, assim, mais para criança mesmo. Não sei. Tem aquele brilhozinho, assim, infantil, de inocência, até o jeito que ele vai contando, como se fosse É, um professor ensinando alguma coisa. é, isso. Vamos seguir? Gente, eu não sei como é esse nome. O padrinho Drosselmayer. Acho que é assim, né? O padrinho Drosselmayer. Era uma vez, na cidade de Nuremberg, um governante muito respeitado que se chamava Senhor Prefeito Silberhaus, nome que significa Casa de Prata. Esse prefeito tinha um filho e uma filha. O filho, de 9 anos, chamava-se Fritz. A filha, de 7 anos e meio, chamava-se Mary. Marie, não sei como é que fala em alemão. Mary, vai ficar Mary. Eram duas bonitas crianças, mas tão diferentes no caráter e na aparência que nunca diríamos ser irmão e irmã. Passa para isso. Fritz era um menino bochechudo, gabola e malandro, que batia o pé à menor contrariedade, convencido de que todas as coisas do mundo haviam sido criadas para sua diversão ou capricho, e que cismava nisso até o momento em que o doutor, perdendo a paciência com seus gritos e choros ou esperneios, saía do gabinete e, erguendo o indicador da mão direita até a altura de sua sobrancelha franzida, dizia apenas as seguintes palavras: Senhor Fritz. Nesse momento, a grande vontade de Fritz era desaparecer. Quanto à sua mãe, desnecessário dizer que à altura ela erguia o dedo ou mesmo a mão, já que Fritz não lhe dava a menor pelota. Sua irmã Marie, em contrapartida, era uma criança franzina e pálida, com o cabelo comprido e naturalmente cacheado, caindo sobre seus níveos ombrinhos, qual um facho de ouro irrequieto e brilhante, sobre um vaso de alabastro. Era modesta, meiga, afável, misericordiosa, para com todos os sofrimentos, inclusive os de suas bonecas. Obediente ao primeiro sinal da mãe e jamais contradizendo sua governanta, a senhora Trudchen, o que fazia com que fosse adorada por todo mundo. Uma fofa, uma lady, parece uma pequena. Ora, o dia 24 de dezembro do ano 1700 e algo chegara. Sei que não ignoram, amiguinhos, que 24 de dezembro é véspera do Natal, isto é, o dia em que o menino Jesus nasceu numa manjedoura entre um burro e um boi. Agora vou explicar uma coisa para vocês.
Os mais ignorantes de vocês já ouviram dizer que cada país tem seus costumes, não é mesmo? E os mais instruídos, sem dúvida, já sabem que Nuremberg é uma cidade da Alemanha muito famosa por seus brinquedos, bonecas e polichinelos. E que envia caixas abarrotadas deles para todos os outros países do mundo. Isso faz com que as crianças de Nuremberg sejam as mais felizes da Terra. A Alemanha, portanto, sendo um país diferente da França, tem costumes diferentes dos nossos. Na França, é o primeiro dia do ano, que é o dia dos presentes, fazendo muita gente torcer para que o ano comece sempre em 2 de janeiro. Na Alemanha, contudo, é o dia dos presentes. O dia dos presentes é 24 de dezembro, isto é, a véspera de Natal. E não é só isso. Do outro lado do Reno, os presentes são dados de uma maneira bastante singular. Coloca-se uma grande árvore na sala, instalada no centro de uma mesa, e em seus galhos são pendurados os presentes a serem dados às crianças. O que os galhos não aguentam é espalhado sobre a mesa. Então dizem as crianças que foi o bom menino Jesus que lhes enviou parte dos presentes que ele recebeu dos 3 reis magos. E nisso conta-lhe apenas uma meia lorota, pois, como vocês sabem, é de Jesus que nos vem todos os bens do mundo. Eu não sei de onde vem essa tradição que a gente tem aqui no Brasil do Natal. Obviamente não é nossa. E a gente abre dia 25 os presentes, teoricamente, né? Aqui tem a figura do Papai Noel, do Santa Claus, né? E eu lembro que quando eu li aquele primeiro, não sei quem já leu, o primeiro volume do Continente, daquele livro do Érico Veríssimo, tem uma hora que eles estão lá no sul e que tem uma família alemã. E que aí eles acham estranho que no Natal essa família fazia isso, essa troca de presentes na árvore e tal. Então parte deve ter vindo aí mesmo, né? Mas eu confesso que eu não sei de onde vem essa tradição que a gente adotou aqui no Brasil, de onde especificamente a gente copiou isso. Alguém sabe? Não, não sei. Não faço ideia. Vou continuar. Não preciso lhes dizer que entre as crianças mais ricas de Nuremberg, isto é, entre aquelas que no Natal recebiam o máximo de presentes de todos os tipos, estavam os filhos do prefeito Silberhaus, pois, além do pai e da mãe que os adoravam, tinham ainda um padrinho que também os adorava, a quem chamavam de Drosselmayer. Ana, eu vou só silenciar aqui teu som rapidinho. Você consegue silenciar? Ficou alto. Já silenciei, já. Pronto. Convém descrever brevemente esse ilustre personagem, que ocupava na cidade de Nuremberg um lugar quase tão distinto quanto o do prefeito Silberhaus. E, gente, vai ser linda essa parte, porque você vai ver que ele é médico e a gente vai ver aqui a antropomorfização dos brinquedos, né? E ele vai descrever para a gente agora ele cuidando dos brinquedos e tal, como se fosse gente fazendo cirurgia e tal. Eu achei tão bonitinho o jeito que ele fez. Até parece que alguém, por maravilhoso escritor que seja, contando uma história, conseguir colocar tanta coisa bonitinha assim. Eu acho, não tem como. O padrinho Drosselmayer, conselheiro de medicina, estava longe de ser um sujeito bonito, muito pelo contrário. Era um homem alto e ressequido, com 1,80 m de altura, que andava muito curvado, o que fazia com que, apesar de suas pernas compridas, conseguisse recolher seu lenço se este caísse no chão, praticamente sem se abaixar. Seu rosto era enrugado, feito uma maçã atingida pelas geadas de abril. No lugar do olho direito, usava um grande tapa-olho preto. Além disso, era completamente calvo. Inconveniente que ele driblava adotando uma peruca baixinha e frisada, que era um engenhosíssimo invento
de sua lavra, confeccionado em vidro superfino, o que obrigava o tempo todo, por consideração a esse respeitável artifício, a carregar o chapéu debaixo do braço. Na cabeça. De resto, o olho remanescente era vivaz e cintilante, parecendo cumprir não só sua tarefa, como a de seu colega ausente, percorrendo no átimo todos os detalhes de um aposento que o padrinho Drosselmayer desejasse observar ou se fixando sobre as pessoas cujos pensamentos mais profundos ele quisesse conhecer. Ora, o padrinho Drosselmayer, que, como dissemos, era conselheiro de medicina, em vez de se ocupar com a maior parte de seus confrades, eu achei isso sensacional, em matar corretamente e segundo as regras das pessoas vivas, não fazia outra coisa a não ser dar vida a coisas mortas. Isto é, de tanto estudar o corpo dos homens e dos animais, terminara por conhecer todas as engrenagens da máquina, de modo que fabricava homens que andavam, cumprimentavam, degladiavam-se, damas que dançavam e tocavam cravo, harpa e viola da gamba, cães que corriam, traziam objetos e latiam, pássaros que voavam, saltavam e cantavam, peixes que nadavam e comiam. Chegaram, inclusive, a fazer com que bonecos e polichinelos pronunciassem algumas palavras pouco complicadas, é verdade, como papai, mamãe, vovó. Faziam-no, contudo, com uma voz monótona, esganiçada. Eu fiquei muito... E triste, pois percebia-se claramente que tudo aquilo era resultado de uma combinação automática. E uma combinação automática é sempre, no fim das contas, simples paródia das obras-primas do Senhor. Para aqui, gente, eu viajei tanto nesse parágrafo, porque eu cheguei lá em Frankenstein, em Victor Frankenstein, quando ele cria a vida, ele cria um boneco com partes humanas, né? Ele cria uma pessoa. E aquilo ali gera responsabilidade, né? E aí eu pensei nesses bonecos, e eu fiquei viajando tipo Toy Story, né? Que os bonecos meio que tinham vida ali da forma como ele criava, porque ele conhecia o corpo humano muito bem. Eu falei, cara, esses bonecos têm que ter vida, porque, né, para explicar assim desse jeito, diga cá. Eu achei um primor. Essa descrição dele muito boa. Não, muito boa. E outra coisa. Ele consegue pegar o negócio do chão, andando com o chapéuzinho no braço, que ele não se ocupava de matar, mas de dar vida. Muito bom. Não, e lógico que eu não tive como correlacionar com as coisas que a gente leu recente, né? E a gente tentou estar falando, né, sobre essa mimesis, né? Sobre essa imitação do mundo das ideias, né? Que existe a obra perfeita, feita pelos deuses, e existe a imitação. E ele fala que ali são simples paródias, né? Porque o perfeito é do Senhor. Eu achei tão bonitinho esse parágrafo, tão bem construído, com uma historinha tão cheia de coisas pra gente tirar daí. E, teoricamente, a gente precisa ver na outra versão, né? Mas a versão do Hoffman foi escrita em 1700 e alguma coisa, né? Até que ele fala ali, em 1700 e algo. E nessa época não tinha ainda sido escrito Frankenstein, né? Porque eu fiquei imaginando assim, falei, cara, a Mary Shelley deve ter lido essa história. Fiquei com isso na cabeça. A Mary Shelley, ela tinha muita inspiração, né? Ela tinha um repertório inacreditável. O pai dela tinha livraria, né? Não sei como é que chamava isso nessa época, mas enfim. Vamos lá. Mesmo assim, apesar de algumas tentativas infrutíferas, o padrinho Drosselmayer não perdia a esperança e afirmava categoricamente que um dia faria homens de verdade, mulheres de verdade, cães de verdade, aves de verdade e peixes de verdade. Olha isso. Não preciso dizer que seus dois afilhados, aos quais ele prometera seus grandes protótipos no gênero, aguardavam esse momento com grande impaciência. Devemos entender que, tendo alcançado tamanho saber em mecânica, o padrinho Drosselmayer tornara-se homem precioso para seus amigos.
Aí, olha as inscrições agora. Se não vejamos, quando o relógio de parede caía doente, o relógio caía doente. Quando o relógio de parede caía doente na casa do prefeito Silberhaus, e a despeito dos cuidados dos relojoeiros estabelecidos, seus ponteiros continuavam se esquecendo de marcar a hora e seu tic-tac continuava engasgando e sua engrenagem continuava renitente, mandava-se chamar o padrinho Drosselmayer, o qual acorria imediatamente, pois o sujeito era um artista apaixonado pela sua arte. Conduziu-no, então, até o defunto, que ele abria prontamente. Gente, vai ter descrição cirúrgica agora. Retirando-lhe o mecanismo e encaixando-o entre os dois joelhos. Em seguida, passando a língua no canto dos lábios, o olho único brilhando feito uma pedra preciosa, a peruca de vidro pousada no chão, puxava no bolso uma profusão de pequenos instrumentos sem nome, que ele mesmo fabricara e cujas propriedades só ele conhecia. Escolhia, então, os mais pontiagudos e mergulhava-os nas entranhas do relógio. A acupuntura que muito afligia a pequena Marie, perplexa e sem acreditar que o coitado não sofresse com tal cirurgia, mas que ressuscitava o generoso trepanado, que, tão logo recolocado em sua caixa, ou entre suas colunas, ou sobre seu pedestal, punha-se a viver, bater e zumbir furiosamente, restituindo vida ao aposento, que parecia ter perdido a alma ao perder seu alegre hóspede. Ai, gente, que fofos! E não era só isso. A pedido da pequena Marie, que tinha pena do cão que fazia girar a assadeira da cozinha. Sim, meus amigos, existe até foto, porque eu fiquei viajando com isso. Como assim? Um cão? É um cão de mentira? Não, era um cão de verdade que ficava girando a assadeira da cozinha. Ocupação muito cansativa para o pobre animal. O padrinho Drosselmayer consentiu em descer dos píncaros da ciência e fabricar um cão-robô, o qual girava agora o espeto sem nenhuma dor ou cobiça, enquanto o turco, que se tornava muito friorento dado o ofício que exerceram nos 3 últimos anos, agora se aquecia, esquentava o focinho e as patas, como se fora o dono da casa, sem ter outra coisa a fazer senão observar seu sucessor, o qual, uma vez montado, passava 1 hora em sua tarefa gastronômica, sem requerer um cuidado que fosse. Gente, olha o cãozinho de robô para girar o negócio e o turco, que é o nome do cachorro, ali, sentado. Que negócio Nossa, estranho. eu tenho que vir aqui. Quando eu vi essa imagem, eu caí na gargalhada. Como pode isso, gente? Como pode? Eu acho que na casa de ninguém tem um negócio desse, que já tá indo na fantasia, né? Quero ver como o Hoffman falou isso aí. Assim, depois do prefeito, de sua esposa, de Fritz e de Marie, Turco era certamente a criatura da casa que mais apreciava e venerava o padrinho Drosselmayer, a quem fazia muita festa sempre que o via chegar, algumas vezes inclusive anunciando, com latidos alegres e rabo abanando, que o conselheiro de medicina estava a caminho antes mesmo que o digno padrinho houvesse batido a aldrava da porta. Na noite, portanto, dessa aventurosa véspera de Natal, no momento em que o crepúsculo começava a descer, Fritz e Marie, que tinham passado o dia inteiro sem poder entrar no salão, mantinham-se agachados num cantinho da sala de jantar. Enquanto a senhorita Trudchen, a governanta, tricotava perto da janela, da qual se aproximara para colher os últimos raios do dia, as crianças sentiam-se tomadas por uma espécie de terror vago, uma vez que, conforme a tradição desse dia solene, as lamparinas não haviam sido acesas, de maneira que cochichavam, como fazemos quando sentimos um certo medinho. Tenho certeza, dizia Maria, o irmão, de que papai e mamãe estão cuidando da nossa árvore de Natal. Desde cedo que ouço um grande vai e vem no salão, onde estamos proibidos de entrar.
E 10 minutos atrás reconheci, pela maneira como o turco latia, que o padrinho do seu Maia estava entrando, acrescentou Fritz. Ai, meu Deus! Exclamou Marie, batendo as suas duas mãozinhas uma na outra. O que esse bom padrinho terá trazido para nós? Tenho certeza que há algum belo jardim cheio de árvores e com um lindo rio correndo sobre o gramado todo florido. Nesse rio haverá cisnes de prata, com colares de ouro, e uma garota que lhes dará mazipãs, que eles virão comer esse avental. Ela fez a fantasia perfeita dela, né? Do jeitinho dela. Em primeiro lugar, corrigiu Fritz naquele tom professoral que lhe era peculiar e que seus pais lhe censuravam como um de seus defeitos mais graves. Deve saber, senhorita Marie, que cisnes não comem mazipãs. Eu achava que sim, replicou Marie. Mas como você é um ano e meio mais velho, deve saber mais do que eu. Fritz estufou de orgulho. Depois, prosseguiu. Julgo poder dizer que, se o padrinho Drosselmayer está trazendo alguma coisa, é uma fortaleza, com soldados para protegê-la, canhões para defendê-la e inimigos para atacá-la, o que promete combates soberbos. Não gosto de batalhas, confessou Marie. Se ele trouxe uma fortaleza, como está dizendo, deve ser para você. Quero apenas os feridos para cuidar deles. Ah, Marie! O que quer que ele traga, você sabe muito bem que não será nem para você, nem para mim, disse Fritz. Penso que vão confiscá-los da gente assim que nos forem dados, alegando que os presentes do padrinho Drosselmayer são verdadeiras obras-primas, e trancá-las no alto do grande armário de vidro, onde só papai consegue alcançar, e só subindo numa cadeira. Isso, aliás, continuou Fritz, faz com que eu goste tanto e até mais dos brinquedos que papai e mamãe nos dão, com os quais deixam a gente brincar pelo menos até os quebrarmos. E eu também, concordou Marie, mas não deve repetir o que falou agora para o padrinho. Por quê? Porque ele ficaria chateado se não gostássemos de seus brinquedos da mesma forma que gostamos dos que papai e mamãe nos dão. Eles nos presenteiam pensando nos alegrar. Devemos então deixá-lo acreditar que não está enganado. Bah, desdenhou Fritz. A senhorita Marie tem razão, senhor Fritz, disse a senhora Trudche, que geralmente era bastante calada e só tomava a palavra nas grandes circunstâncias. Vejamos, disse precipitadamente Marie para impedir Fritz de responder alguma impertinência à pobre governanta. Vejamos, adivinhemos o que nossos pais nos darão. Eu contei à mamãe com a condição de que ela não a repreenderia que a senhorita Rose, minha boneca, estava ficando cada vez mais desastrada. Apesar dos insistentes sermões que lhe faço, caindo o tempo todo de nariz no chão, acidente que nunca acontece sem deixar marcas bastante desagradáveis em seu rosto, a tal ponto que se tornou impensável introduzi-la na sociedade. De tanto que seu rosto contrasta agora com suas roupas. Pois eu, contra-atacou Fritz, insinuei para o papai que o vigoroso cavalo alazão cairia feito uma luva no meu estábulo. Ao mesmo tempo, pedi-lhe que observasse que não existe exército bem organizado sem cavalaria ligeira e que necessito de um esquadrão de hussardos para completar a divisão sob meu comando. A essas palavras, a senhorita Trudche julgou conveniente se colocar pela segunda vez. Eu acho que eu vou parar por aqui. Vamos parar. Que delícia, gente. Gente, essa história é muito gostosa. Não pode apresentar a boneca à sociedade. Caiu, quebrou a cara. Tadinha. E tu viu, Fritz, malandramente, tô precisando de uns cavalos, meu exército tá desfalcado, vou perder minhas batalhas. Muito bom. Ai, gente, o que vocês acharam do livrinho? Estão animados para continuar? Tô animada sim. E agora, então, vou ler com a sua voz dos personagens na minha cabeça. Não faz assim, a Maria é legal.
Muito bom, gostei demais. Ai, ai, muito bom, muito bom. Gente, durante a semana a gente vai colocando lá curiosidades da leitura. Até dia 6 a gente programou mais ou menos a método do mar. Aí depois, com calma, a gente. É até dia 6, né, Cá, que foi a método do mar? Agora até que vou ver aqui. Ou eu botei para mim até dia 6 a método do mar. Deixa eu ver aqui. Ah, tô abrindo. É, até dia 6 a método do mar. Aí a gente dia 7 descansa. 8 ao 18, 10 dias a meta do Hoffman. E aí a gente tem debate dia 21. Tá, ó, tá bem suave. Vocês viram que essa leitura é tranquilíssima, tranquilíssima demais. A gente leu praticamente a primeira meta toda hoje, que começaria só amanhã, na verdade. Então faltou umas 4 páginas do Padrinho Drosselmayer. Muito gostosinho. E essa edição da Zahra tá muito boa. Achei muito fofinha, com vários desenhos, assim. Que nem a história do cachorrinho. Gente, eu fiquei um tempo pensando, que diacho de cachorro é esse? Aí E vem a eu tinha imagem. lido. Eu tinha lido antes de ver a imagem e eu falo, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ai, ai. Tá bom, Tadinho, gente. tadinho do Oi, Lea. cachorrinho. Falando tadinho do Coitado, cachorro. gente. Neo escravo, Só semi-escravo, lembrei a do Dobby. criatura. A criatura do semi-escravo, meu Deus. Como pode? 3 anos de trabalho, tá, coitado? Por isso que ele fica todo feliz quando vê Gente. Drosselmayer Maia. Até eu fiquei feliz por ele, coitado, o turcozinho. Olhar, né? Por que será que ele botou o turco para trabalhar? Ah, uma coisa boa para olhar essas relações aí estrangeiras, porque ele fala mal italiano e tal. Vamos ter, pode ter algo aí dentro. Só Italiano, matar. povo preguiçoso. Eu ri. Ai, ai. Gente, então é isso. Um beijo para vocês, tá? Eu vou ter que ficar lá com o Luquinhas, então hoje é curtinho mesmo, foi só para introduzir. Vocês praticamente estão na meta já da semana completada, porque é bem tranquila a leitura e a gente vai se falando aí, certo? É isso. Muito obrigada, Certo, Jean. boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, Boa gente. noite. Boa Boa noite. noite. Até. Até.